gente! Hoje o nosso convidado é especialíssimo. Eu vou trazer aqui uma pessoa que eu vou até que ler. O nome dele é Odenício, ele é teólogo, capelão hospitalar, mestre em educação, arte e história da cultura, professor na Elizabeth Kubler-Ross Brasil e na Casa do Cuidar. Eu tive o prazer de conhecer o Odenício numa aula da Casa do Cuidar, da Casa do Cuidar, não, da Casa Paliativa, que eu faço parte, e fiquei encantada com as coisas que eu aprendi e com as reflexões que eu pude fazer a partir daquela aula. Então, o papo de hoje acho que vai levar vocês também a fazerem reflexões de algumas coisas. E eu confesso que conversar com o Odenício, para mim, é um desafio, porque realmente ele fala, eu prefiro ouvir e aprender muito para poder um dia conseguir refletir sobre coisas da espiritualidade como ele. Acho que nessa encarnação não vai acontecer. Mas enquanto isso, eu aproveito para aprender muito com ele. Então, esse vídeo é um prato cheíssimo para você fazer a mesma coisa que eu. Aproveitem o Odenício, porque vale a pena. Que sorte a nossa poder estar aqui no canal Supervivente com um convidado desses. Vamos lá para o Zoom que a gente vai bater um papo gostoso. Oi, Odenício, que prazer estar aqui com você. Estou muito feliz que você aceitou meu convite. Como é que você está? Olá, tudo bem? Eu que fiquei muito feliz porque é um lugar muito especial poder conversar, né, com uma pessoa em tratamento, com uma paciente. De paciente não tem nada. Eu estou bem, estou feliz. Assim, acho que é uma oportunidade legal até para poder levar essa conversa da minha área, né, que é a capelania, sobre o que as pessoas veem por aí. Eu acho que vai ser muito interessante quem acessar esse vídeo, compartilhar um pouquinho das experiências com capelães aí, pelos hospitais, pelos lugares de tratamento, experiências boas, experiências negativas, para a gente saber um pouquinho a partir do olhar do paciente, né? Acho que isso, para mim, é a parte que eu achei mais legal. Me fala um pouquinho o que você faz, o que é ser capelão? A capelania que eu trabalho, né, o modelo, ela tem uma ligação histórica muito grande com a questão da assistência religiosa. Então, toda vez não, mas na maioria das vezes que as pessoas me identificam como capelão, ou eu me identifico no atendimento, elas já fazem o sinal da cruz, elas já vão para uma outra esfera religiosa, e quando começa de fato a conversa, elas acabam entendendo que não é nada disso. Então, o que não é capelania nessa perspectiva que eu trabalho é um serviço religioso. Por isso que eu tô desenvolvendo, encabeçando um movimento aí chamado Capelania Laica, para a gente levar essa laicidade para a capelania, para não ser um trabalho de pregação religiosa. Porque eu acho que esse trabalho de pregação religiosa ele acaba sendo muito violento, principalmente quando você está lidando ali com uma expressão de fé diferente, e aí você chega com a tua perspectiva de fé, querendo fazer uma oração, querendo ler um versículo, ou ritos que cabem a outra religião, sendo que o paciente tem uma religião totalmente diferente, às vezes até ateu. Isso acaba sendo invasivo, isso acaba sendo desconfortável, ainda mais nesse lugar que é o lugar da fé, que é um lugar íntimo, né? Muito de cada pessoa, e às vezes as pessoas não querem abrir esse espaço para conversar, ainda mais para ser invadido. E aí isso não é capelania. Agora o que é, né? É um trabalho que eu falo, Jussara, que o meu objeto de trabalho é a sensibilidade, sabe? Eu estou ali compondo a equipe multi do hospital, com outros profissionais, dos cuidados, né, na saúde. E quando a gente observa que, diante de um quadro grave, a questão da espiritualidade, da fé, do sagrado, ela se coloca muito presente por vários motivos. Então, a partir desses motivos que surgem, né, no momento dessa hospitalização, no momento de um atravessamento de uma doença grave que ameaça a vida,
E lá no hospital também, que é o hospital de emergência, às vezes com acidente, acontece um acidente, a gente percebe que há um atravessamento assim do sagrado, da fé, e as pessoas ficam em busca de respostas, sabe, nessa dimensão espiritual. E aí, quando elas percebem que a fragilidade, que a finitude está posta ali de uma maneira que você tem que enfrentar, aí começa a surgir o que a gente chama da dor espiritual, que são a quebra das crenças que a pessoa sempre teve ali consigo, e aí, de repente, ela sentiu que no corpo dela existe essa finitude que a gente sempre fala, mas é uma coisa a gente sempre falar, e outra Uhum. coisa é quando o teu corpo está falando, e não é outro lugar que fala, não ser o seu corpo. Sim. Então, a gente trabalha com a civilidade numa lógica de delicadeza, para poder cuidar dessa dor, ouvir como que acontece essa dor, como que essa quebra de crença afeta a pessoa. A gente meio que autoriza as pessoas a questionarem a sua expressão do divino, porque o sentimento de impotência, às vezes, ele é muito grande, ele é muito difícil de Uhum. enfrentar, porque você fica nessa imagem da divindade toda poderosa, de repente essa divindade toda poderosa não pode fazer nada por você. E você também não pode Nessa também situação. questionar isso, né? A gente se sente um pecador se questiona, né? Aquilo que a gente acredita, né? Tipo assim, por que Deus, né? É alguma coisa nesse sentido que você está Uhum, falando? exatamente. Então, nessa quebra, né, de crenças, de valores que a finitude joga na nossa cara, a gente tenta criar um espaço seguro, um espaço que sinaliza que as questões humanas da gente, elas também são questões espirituais, essa questão eu ia falar essa questão do questionamento, mas esse modo de questionar o sagrado, a raiva. Então, são muitas formas como que as pessoas sentem o sagrado e a fé e a experiência espiritual nessas situações, e a própria religiosidade, que são conceitos diferentes, mais próximos, e a gente fica atento a como que, da melhor forma, a gente pode contribuir na criação desse espaço seguro. O milagre ou o divino, ele não pode ser engaiolado por aquilo que eu acredito. E também, às vezes, a gente não tem condições de dizer isso de forma muito direta para o paciente que está nessa expectativa, mas a gente vai ali procurando um caminho para poder situá-lo dentro do que é possível, né, de suportar. Sim, E as portas para o milagre, até porque também a gente, o médico, a equipe de saúde do lado de cá, não detém a verdade sobre aquele caso, a verdade total. não. Então, o exercício da fé nesse espaço é ajustar um caminho onde a gente pode autorizar as lágrimas, o questionamento, as oscilações, na verdade, não ser super-homens, super-mulheres, sabe? Simplesmente serem homens, mulheres, crianças. E aí é nesse sentido que a fé, nessa Humaniza. perspectiva que a gente trabalha, ela humaniza, porque a fé, ela ajuda a gente, a fé genuína, ela ajuda a gente a lidar com as nossas fragilidades. Que, infelizmente, nessa fé mercadológica, nessa fé que vai para a televisão, né, que é quase que um teatro, a fé ela acaba se tornando um produto que você adquire e que vai resolver o teu problema, mas não é esse o sentido profundo da fé. A fé, na verdade, ela sinaliza a gente de que existe uma fragilidade, um limite na gente, e mais do que trazer respostas prontas e seguras, ela dá simplesmente um norte, um caminho, uma luz. Eu já tive minha fé questionada. Primeiro, assim, a gente paciente, quando a gente fala com algumas pessoas, sempre é assim, ai, mas você precisa ter um pouquinho mais de fé, né? Ai, mas você teve fé? Isso, né? Aí eu falei assim, olha,
você que é tão temente aí, que tem a sua fé religiosa e está questionando a minha fé, você não enxergou o milagre ainda, porque o milagre na minha vida já aconteceu. Né? Eu vivo com câncer desde 2007, nós estamos em 2020. Então, é mais ou menos isso, né? As pessoas atrelam uma coisa a outra. Então, acha que se você tem fé, você vai se curar. Né? E entende a cura também de uma maneira diferente. Eu acho que a gente pode entender cura de várias maneiras. O milagre, nessa compreensão de que é uma doença que existia e que surpreende a medicina, a ciência e a curada, ela pode existir. As pessoas podem orar, as pessoas podem rezar, as pessoas podem fazer o seu ritual. A gente não desautoriza isso, sabe? Uhum. Mas também, junto com isso, às vezes é tentar traduzir a situação real para ter uma compreensão do que realmente está acontecendo. E a pergunta que fica é o seguinte: a pergunta que norteia o meu trabalho é: que plenitude de vida é possível nesse caso? Dentro disso que está dado aqui, que está possível, vamos construir juntos. São essas aqui as limitações e são essas as possibilidades. Dentro disso, onde é que a gente consegue ter um pouco de plenitude? Uhum. Qual é o pequeno milagre que você quer para hoje? Tem muitas dimensões do nosso cotidiano que são verdadeiros milagres na insensibilidade dessa fé mágica e etc., o sistema, de uma maneira muito geral e generalizante que eu estou falando, ele vai arrancando a nossa sensibilidade para essas pequenas coisas. Às vezes uma pessoa está com a dieta nasogástrica, né, com a sonda, e aí, pô, cara, quando a gente está diante de uma refeição assim, que a gente pode comer e sentir aquele sabor, né, daquela comida, cara, a gente está cheio de milagre. Então, eu já entendo isso muito, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito quadrada em relação a isso, de que ou é uma coisa ou é outra, né? E no meio de coisas existem outras coisas. Acho que é isso que você está falando, né? Uh, o fato da gente ter fé não significa que algumas coisas irão acontecer na nossa vida e que a gente vai ter que lidar com elas. Aí eu fico pensando que esse teu trabalho, que é incrível, né? Você também faz um trabalho desses com as pessoas que estão com este doente? Você trabalha também com a família desse paciente ou não? Trabalho. Eu vou te responder isso compartilhando um caso de vivência lá no hospital. O paciente teve no ano passado um clássico de futebol aqui no Rio, que foi Flamengo e Vasco, uma coisa dessa. E aí o menino ele estava com a camisa de um time. Eu não lembro agora qual era o time. Aí aquelas pessoas, sabe, super civilizadas, passaram, que são de uma torcida diferente, viram o garoto com a camisa do outro time e deram uma surra nele, uma surra. E o garoto foi parar lá no hospital. Aí foi muito delicado, graças às deusas, ele teve alta, ele se recuperou. E no início, eu comecei a observar o movimento familiar na hora da visita no CTI. E eu estava percebendo o pai dele com uma angústia, o pai dele andava de um lado para o outro. Aí eu já tinha me apresentado, né, como capelão. Eu fui deixando um pouquinho os dias passarem, fazer pequenas abordagens, doses homeopáticas. Aí teve um dia que ele pegou um cigarro e ele já ia acendendo um cigarro do CTI, aí ele mesmo lembrou, cara, não posso acender cigarro do CTI. Ele guardou o cigarro de novo. Aí eu pensei comigo, eu falei, puta que pariu, agora é a hora de eu ir conversar com ele. Aí fui, boa tarde, e aí, tal, tal. No final das contas, eu descobri que era a angústia dele. Ele era de uma religião de matriz afro e ele precisava fazer uma evolução lá na religião dele,
que ele precisava organizar tipo uma festa assim, e aí a entidade, né, que se relacionava, trouxe umas pequenas exigências que ele tinha que cumprir daquele jeito. E aí ele achou aquilo um absurdo, aí ele se desentendeu lá na comunidade que ele pertencia, e ele ficou com o sentimento de que o que havia acontecido com o filho dele era a entidade cobrando o fato dele ter se afastado. Enfim. Ele estava na maior angústia por isso, se sentindo culpado. Ele, cara, meu filho está nessa situação, meu filho pode não andar mais, pode não enxergar mais e tal, e a culpa tipo é minha que eu não fiz o trabalho religioso. Cara, quando eu consegui captar isso, aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso entender quem é o líder religioso dele. Trabalho em conjunto, conseguimos detectar, e aí levei para ele a situação. Falei, olha, o senhor é um líder espiritual, a gente está aqui nessa situação, o senhor deve saber. O senhor acha que isso é possível? Ele, não, essa entidade aqui não faria isso jamais. Não, não, não. Calma aí que a gente vai conversar com essa entidade. Quando eu conversar com essa entidade e de alguma maneira eu sinalizo, fiquei aguardando. E aí conversaram com a entidade falou, não, não tem nada disso, encontre, né? Porque uma coisa era eu falando, outra coisa era Uhum. a entidade lá falando. Uhum. Eu não sei se foi a entidade, mas eu sei que o líder espiritual ele foi lá e conversou com o pai do menino. E, cara, dali pra frente, o cara tava aliviado, ele conseguia parar e ficar olhando pro filho dele. Aí ele fazia carinho na cabeça do filho dele. Foi uma outra relação que se surgiu a partir dali. Então a gente está muito atento assim também, porque a gente sabe que o familiar ele também sofre junto, e aí ele sofre de uma outra maneira, e aí tem a questão da conspiração do silêncio, ele sofre e não consegue falar sobre aquilo, porque vem a questão do tabu. Então a gente tenta fazer essas mediações, obviamente dentro da minha área, que é essa parte da espiritualidade, da fé, da religião, mas sempre assim, com muito respeito, com muita delicadeza, com muita sensibilidade, sabe? Nunca de forma invasiva. Porque eu já fiquei Não. internada várias vezes, e eu nunca tive a visita de um capelão. O capelão só chega em horas críticas ou não? Bom, primeiro, nem todo hospital tem um capelão. Isso Uhum. depende muito da gestão do hospital, que compreende a importância da inserção desse modo de cuidado. Boa parte dos trabalhos de capelania que existem em hospitais não são profissionalizados. Eu tenho a minha carteira assinada como teólogo e capelão, mas boa parte aí, pelo Brasil inteiro, dos capelães, eles são geralmente voluntários, geralmente pessoas ligadas a uma comunidade religiosa, e então por isso falta muito profissionalismo, falta muito profissional, falta muito espaço. A gente está aí num movimento de abertura a partir desse conceito da capelania laica, de frentes de formação para que as pessoas se qualifiquem para trabalhar nessa área e na mentalidade dos gestores para sinalizarem, né, a importância dessa presença profissional nos lugares, mas é muito reduzido, Sara. E quando tem, geralmente é muito ligado à questão religiosa. A ideia é assim, vai lá rezar, vai lá orar, vai lá dar um passe, vai lá fazer um jorei, coisas dessa natureza que não faz parte do trabalho. Eu não faço oração por ninguém no meu trabalho. O meu trabalho, aí, respondendo a outra parte da pergunta, não é só ir nos casos críticos, não. A gente tem toda uma trajetória. Eu tenho um procedimento, um protocolo de abrir visitas. O nosso hospital aí tem perto de 140 leitos ao todo, entre CTI, clínica médica e também emergência. Então eu tenho uma rotina de visitações, praticamente eu passo em todos os leitos durante todos os dias,
E aí existem aquelas demandas que são mais complexas, que a gente vai investigar, vai conversar, e aí investe um pouco mais de tempo. E Uhum. tem uma outra frente de atuação que eu tenho participado bastante lá na nossa experiência no hospital, que é a Comissão de Cuidados Paliativos. A gente tem uma comissão lá muito atuante, que está se estruturando, se organizando. Enfim, então é uma outra frente que a gente tem, mas não só em momento grave, não. Tá? Entendi. Todos os momentos o capelão tá lá. Né? Ô, Denício, foi muito bom falar com você. Esse é um assunto que eu considero muito difícil. Às vezes nem eu consigo expressar muito bem o que eu quero dizer. Eu sei bastante o que eu sinto em relação a isso e me ajuda muito nesse enfrentamento da doença. Mas aí eu vou terminar com uma pergunta para você, né? Quando que a gente chama o capelão? Quando acho que a figura, né, segura do sagrado que a gente tem dentro de cada forma como que a gente acredita, inclusive até mesmo no ateísmo, o ateu ele pode chamar o capelão e a gente tenta reconstruir horizontes de vida, de esperança, mesmo em situações muito delicadas, às vezes nem em situações tão delicadas assim, mas dentro desses questionamentos e dessa quebra da segurança, da estabilidade, a gente procura ali horizontes de vida possível. Eu tenho falado muito isso, Sara. Junto com o paciente, a situação está dada, a gente mergulha na situação e essa que é a beleza da fé. Sabe qual é a beleza da fé? E aí eu não estou falando da fé religiosa, estou falando da fé na vida. A fé, ela faz a gente olhar para a realidade não como ela está dada. Porque às vezes o que está dado está dentro de uma limitação muito grande. Então a fé, ela ajuda a gente a interpretar essa situação para além do limite que está posto. E aí ela coloca um horizonte do possível, porque às vezes existe um possível para além daquela limitação que a gente não consegue visualizar. Então Uhum. é isso que a fé ela ajuda a gente a fazer, é ver os melhores possíveis dentro de cada situação. Nossa, eu acho que a gente não podia acabar melhor. A fé dentro dos melhores possíveis, dos melhores possíveis. Incrível isso. E assim, muito obrigada, né, por esse trabalho lindo que você faz. E é um trabalhinho de formiguinha, né? É uma coisa que a gente, quem sabe um dia todo mundo vai ter a sorte, né, de num momento difícil encontrar alguém que cuide, que olhe dessa maneira para a gente. Então, muito obrigada, Denise. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Eu espero que as pessoas tenham entendido, tenham gostado, que compartilhem esse vídeo, né? E é isso aí. Te agradeço muito. Então, para vocês todos que estão assistindo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e a gente vai trazer o Denício de novo, né? Porque esse é um papo difícil e a gente precisa continuar. Obrigada, Denício. Mas, assim, Um beijo.